Boa noite, amigos e amigas. Muito bem-vindos, muita paz a todos. Nosso abraço àqueles que possam acompanhar esse vídeo em outro horário. Desejo de muita paz a todos. Os amigos já estão conectando aqui pelo Face. Sejam muito bem-vindos. A Márcia Fialho, boa noite, Márcia. Eliana Trevilato, que bom, muito bem-vinda, viu, Eliana? Thaís Cunha, nossa amiga. A Vera Luzia Lopes, da Casa Allan Kardec. O Antônio Sérgio Beleze também. Maria Antônia Casadei, muito boa noite. Nossa amiga Rosa Luzia Soares. Muita paz também, Rosa. Obrigado. A Lourdes Bonafim Mendes, sempre também estudando aqui conosco, né? A Érica Duarte, que bom. A Jussara Cabreira de Souza. Muitos amigos aí das casas espíritas aqui da cidade de Bebedouro também, né? A Denise Cecília Mariano, que bom, bem-vinda, Denise. A Rosana Marcondes, boa noite, amiga, lá de Santo Antônio do Pinhal, né? Zaide Calil, boa noite, Zaide. O Marcos Noronha, muito bem-vindo, Marcos, boa noite, viu? A Michele Medeiros Lemos, vários amigos aqui e amigas chegando. Bom, pessoal, na semana passada nós não tivemos, né, esse estudo, como foi divulgado, nós participamos de uma live pela RTV Harmonia, lá de Brotas, né? Então não tivemos esse estudo. E na última vez, né, que nós estudamos, isso há 15 dias atrás, nós estávamos no tema escolha das provas. E hoje nós vamos ainda dar continuidade a esse tópico para procurar finalizá-lo, ver se a gente conclui então esse tópico hoje, tá bom? Esse é um estudo que nós estamos realizando, né, para quem possa estar vendo pela primeira vez, todas as quintas-feiras, às 20 horas, pelo Facebook aqui da Casa Espírita Allan Kardec, C Espírita, e também pelo Instagram paulo.sampaio. É um estudo que nós já estamos realizando já há bastante tempo. Começamos em março do ano passado, quando nós estudamos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e terminando o Evangelho, iniciamos então o Livro dos Espíritos, estudo que seguimos até hoje então. Hoje, dia 24 de junho de 2021. Muitos amigos e amigas aqui que chegaram também, muito bem-vindos. E vamos então iniciando o nosso estudo. A Zuleide Carvalho também, nossa amiga, sempre participando. Boa noite, Zuleide. Vamos então iniciando, só recordando rapidamente para a gente pegar o assunto que vinha sendo tratado, né? Nós estamos falando então da escolha das provas. Quando falamos em escolha das provas, rapidamente nós falamos que o espírito, antes de reencarnar, ele faz a escolha, né, dos gêneros de provas. Ele escolhe o contexto, né, onde ele deve reencarnar, a localidade onde ele deve renascer, a família que ele vai, né, em qual família ele vai renascer. Geralmente se escolhe a condição financeira, né, mais tranquila ou mais difícil, tudo dependendo das necessidades espirituais de cada um. São planejados também a possibilidade de uniões afetivas, filhos, né, vários detalhes, mas ficou bem claro no estudo que não são previstos todos os detalhes, todos os acontecimentos da vida, mesmo porque nós temos o livre-arbítrio. Nós estamos escolhendo a todos os instantes, fazendo mudança de planos, podemos até alterar aquele planejamento que é feito na espiritualidade, né?
Então hoje nós vamos dar sequência a partir da questão 262A, porque eu sei que algumas pessoas aí acompanham com o livro, né? Se alguém quiser aí, 262A é onde nós reiniciaremos hoje. Nosso amigo Luiz Otávio Henrique, muito bem-vindo, amigo, lá de Pongaí. O nosso maestro aqui da cidade, o Glauco, bem-vindo, Glauco, boa noite. Celinha Lombardo, do Calvário ao Céu. Viviane Bellini, muito bem-vinda. Thelma Fonseca, que bom. Vamos então iniciando aí na questão 262A, tá bom? E Allan Kardec pergunta assim: quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Essa pergunta, se eu não estou enganado, acho que a minha filha Isabela chegou a fazê-la, né, numa reunião passada, né, já antecipando aí esse assunto. Porque o Espírito, né, foi dito que a gente escolha as provas que queremos passar na próxima existência corporal. Mas ele então pergunta, já que o Espírito escolhe, será que ele escolhe todas as vezes? Ou alguma vez pode acontecer de ser imposta, né, uma forma de reencarnação? E vejam que resposta interessante que os Espíritos apresentam. Eles dizem assim: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então é muito interessante o jeito que eles começam a responder, né? Eles dizem, Deus sabe esperar, não apressa a expiação. O que eles querem dizer com isso? Que a regra geral é que os espíritos, ou seja, cada um de nós, né, quando vamos reencarnar, escolhemos as provas, o tipo de existência que pretendemos ter no reencarne. Mas eles dizem, então, que algumas vezes pode acontecer do espírito não estar ainda em condições de fazer a escolha, né? Então aqui eles dizem, Deus sabe esperar, por quê? Tem expiações que nem sempre acontecem na existência seguinte àquela do fato ocorrido. Vamos dizer que um espírito se comprometeu seriamente em determinada existência, prejudicando o semelhante, agindo mal, né? Agindo em desacordo com a lei divina. Então ele assume ali uma dívida perante a lei divina. Mas se ele não está em condições de expiar aquele passado infeliz, né? Então Deus espera para quando ele estiver em condições de fazer a escolha. Vejam que interessante, Deus não tem pressa. Nem sempre, então, a expiação acontece logo na existência seguinte. Pode acontecer do espírito estar expiando um erro de várias existências atrás, que é quando ele está em condição, então, de fazer a escolha, porque Deus espera que o espírito possa escolher, ou seja, que ele possa estar decidido a passar por aquela situação que tudo fica mais fácil, né? Então, que mais podemos... aqui, eles dizem assim também, todavia pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, né, não está em condições. Então, quando o espírito é muito inferior espiritualmente, ele não consegue, esperou um tempo, mas ele não consegue fazer a escolha, ou ele tem má vontade, ou seja, ele fica rebelde, não quer aceitar, né, se melhorar, então aí acontece uma certa imposição, que seria a reencarnação compulsória, que a gente já falou algumas vezes. É aquela reencarnação que o espírito vem mesmo contra a sua vontade. Lembrando sempre, né, que nesses casos sempre é para o bem.
não é de nenhuma forma um castigo. É que Deus esperou bastante, né, vamos dizer assim, mas aquele espírito não se mostrou apto a buscar o seu progresso espiritual, então ele acaba reencarnando, né? De uma forma ou de outra ele acaba reencarnando. Para ficar claro que nunca é um castigo aí, tá bom, pessoal? Vamos ver aqui sobre essa questão, se tem alguma colocação. Falo sempre, quem quiser colaborar aí com a sua participação, o seu comentário, acrescentando, né? Ou me corrigindo alguma fala que eu posso estar sendo incorreto, infeliz, né? Me ajudem aí. Ou perguntas também. Legal, a Rosana, Espírito Santo do Pinhal. Então vamos ver aqui se tem alguma colocação. Me perdoe que eu não consigo acompanhar na hora que vocês escrevem, não dá para ver aqui rapidamente no Face. Ana Lúcia, boa noite também, viu, Ana Lúcia? Alícia, salve, bem-vinda, boa noite. A Celinha Lombardo colocando aqui que a pandemia é uma expiação coletiva devido à condição de não ter como escolher. Olha que interessante, dizendo que é uma pergunta, né? A pandemia é uma expiação coletiva devido à condição de não ter como escolher? Nós já ouvimos bastante falar isso, né? Que a pandemia é sim uma expiação, uma provação coletiva, né? No sentido que a Célia pergunta, né? Para a gente refletir, não ter como escolher, porque creio que nós, aqui pelo menos, não desejaríamos passar por uma situação dessa, né? Não seria algo assim que aqui encarnados a gente gostaria. Mas nós sabemos que a pandemia é uma consequência, né, do desenrolar das atitudes dessa humanidade que nós fazemos parte. Então tudo aquilo que a humanidade vem agindo no transcorrer dos séculos aí, né, nós vamos, né, muitas guerras, muitos movimentos de destruição, tantos problemas que já ocorreram aí no passado, lamentável, né? Então essa humanidade vem desencadeando processos, né, aflitivos, expiatórios, né? Muitos dizem que poderia acontecer uma guerra, poderia, né, de repente. Então essa pandemia é uma consequência de tudo isso. Mas que nós estamos entendendo que, dependendo de como enfrentarmos essa situação, procurando agirmos, né, com disciplina, com resignação, sem revolta, atravessarmos isso tranquilamente, temos que enfrentar, né? Então, sabemos que depois de passar dessa época difícil, há uma previsão de um início de uma nova era que começa, né? Estamos num grande processo aí de transição planetária, né? Então temos muita esperança de um futuro bem melhor, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação, mais pessoas chegando, Maria Helena, Darley Mignolo, muito bem-vindas, viu? O nosso amigo Francisco Pacheco Neto, muito bem-vindo aqui, boa noite, viu, Neto? Bem-vindo. Vamos então continuando na 263. Pergunta Allan Kardec. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Vejam que interessante, né? Allan Kardec quer saber cada detalhe, né? Porque o espírito escolhe. Só que ele quer saber, será que pode ser logo depois da morte? E a resposta é não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. Vamos entender bem essa resposta aqui, né? Eles dizem que muitos acreditam na eternidade das penas. Imagine um espírito que desencarna, muitos, né, desencarnam nessa situação aflitiva, que não agiram bem durante a existência, prejudicaram o semelhante, né, agiram mal, conservaram sentimentos de ódio, desejo de vingança, de inveja, de tantas coisas ruins, né? Então esses espíritos que desencarnam nessa situação, nós sabemos que eles são atraídos para regiões de dor, né, chamado umbral, outras regiões de trevas. Então eles, naquele momento aflitivo que eles se encontram no mundo espiritual, eles é como se não vissem o fim, a luz no fim do túnel, como se diz, né?
É como se eles achassem que aquele sofrimento é eterno. Então eles não têm a menor escolha, a menor condição de fazer escolha nenhuma para a próxima existência, né? Então, e outra coisa também, nós sabemos que o espírito, assim que desencarna, passa, em geral, todos nós passamos por uma chamada perturbação espiritual. O que seria isso? Não é perturbação no caso de que vamos ficar perturbados, não é isso. É que nós ficamos geralmente meio que confusos logo após a morte do corpo, até que a gente perceba a nova realidade, até que nós compreendamos o que está acontecendo, que já desencarnamos. Então acontece ali um período de chamada, o termo que Allan Kardec usa, perturbação espiritual. Esse período varia muito de um para outro, né? Tem espíritos que algumas horas já se livra dessa confusão, dessa perturbação. Tem outros que demoram semanas, meses e até anos, dependendo do grau de apego às coisas materiais, né? Quanto mais apegado à matéria, mais ele sente essa perturbação espiritual que o envolve, né? Logo depois do desencarne, tá? Então, de uma forma ou de outra, a gente vai percebendo que o espírito, nessa hora, não tem condição de fazer escolha de provas para a vida seguinte. Ele não está nem se sentindo ainda desencarnado, nem entendendo bem o que está acontecendo com ele. Então, nessa hora, é bastante difícil. A escolha das provas vai demorar, ele vai ter que se adaptar ao mundo espiritual, se preparar mais para depois fazer essa escolha. Fica claro que eles não fazem essa escolha logo após a morte do corpo, tá bom? Tudo certo aí? Vamos ver aqui, a Viviane Bellini dizendo aqui, nada é por acaso. Infelizmente, temos que ser fortes, né, para aguentar toda essa provação, justamente se referindo à pandemia que foi comentado, né? Não poderia ser um acaso. Imagina que Deus iria permitir uma situação mundial, né? Um caos desse que nós estamos passando. Será que poderia ser acaso? Jamais, né? Deus nunca permitiria isso. E outra coisa importante, além de não permitir, porque muitas pessoas ficam, a gente percebe, né, nas redes sociais, a pessoa, na sua condição de entendimento, que nós respeitamos, né, devemos respeitar, mas a pessoa fica pedindo a Deus que cure, né, que elimine esse vírus. Então veja, esse é um problema da humanidade, faz parte das nossas necessidades, das nossas conquistas para vencer esse vírus, criar a vacina e trabalhar, né, para eliminar esse problema, mas isso compete ao ser humano. Não é Deus quem vai resolver esse problema que é nosso, porque tudo isso é aprendizado, é necessidade espiritual. E outra coisa muito importante que a gente precisa ter em mente, né, pessoal? A morte ainda é vista por nós, pela maioria de nós, como algo muito terrível, mas não é assim por Deus. A morte é um processo natural. É um ciclo, a gente vem e volta ao mundo espiritual e vem de novo e volta inúmeras vezes. Aí o que acontece? Alguns vieram dessa vez para uma tarefa menor, para ficarem menos tempo. Então chegou o momento, eles retornam, é tudo normal. Mas nós não conseguimos ainda, né, pela nossa condição, lidarmos com certa tranquilidade com isso. Então realmente nos afeta. Nós ficamos em situações difíceis, de desespero, às vezes, de lamentação, mas para Deus é algo normal. O filho está voltando a casa depois de cumprida a tarefa, né? A Franciele Villanova aqui também, boa noite, viu? Bem-vinda. Ela diz assim, todos os desencarnados pela Covid são, na verdade, missionários, e foi uma escolha deles desencarnar pela epidemia da Covid, né? Então, Franciele, nós nunca podemos, né, estabelecer como uma regra geral, dizer que todos que desencarnam sejam missionários. Não dá para se colocar dessa forma. A gente aprende em doutrina espírita que inúmeras são as condições de cada um. Cada pessoa está realizando uma tarefa, um tipo de condição reencarnatória, né?
Pode até acontecer de ter algum missionário, mas creio que não é dessa forma de estabelecer como uma regra geral, né? E foi uma escolha deles, né, desencarnar pela Covid. Veja bem, o espírito, quando encarna, ele tem uma probabilidade de viver durante alguns anos. Então pode ser que antes de reencarnar ele já soubesse que, muito provavelmente já saberia que em determinada fase retornaria. Não haveria de ser necessariamente pela Covid, poderia ser por outra enfermidade, um acidente de repente, mas se aconteceu da Covid acometer, né, essa pessoa, e como já estava no período, né, de desencarno, no período mais ou menos próximo da desencarnação, poderia ser de uma forma ou de outra, tá? Nunca a gente pode achar que é uma regra geral. A Celinha dizendo, gostaria que você lesse novamente a pergunta. Não seria penas eterna como inferno e céu? Vamos ver aqui, ler novamente a pergunta, né? Porque a pergunta 263, né? O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Eles dizem não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. Esse castigo aqui entendendo, né, como consequência das atitudes, né? E a Célia dizendo, então, não seria penas eternas, né, como inferno e céu, porque foi colocado eternidade das penas, né? Mas aqui, Celinha, eu creio que eles estão... A pergunta é no sentido da escolha, né? Se é feita logo em seguida à morte, né? Agora, essa questão de penas eternas que a Célia coloca, né? Fica bem claro, é boa para a gente pensar, né? Como eles dizem, que acreditam como se fosse a eternidade das penas, porque algumas religiões acreditam, né, na questão do inferno, por exemplo. Tem religiões que acreditam, como os irmãos católicos, me parece, se não houve mudança, né, do entendimento, eles acreditam que o espírito depois da morte, a alma depois da morte, né, pode ser condenada ao inferno eterno, a uma eternidade das penas, como está dizendo a Celinha, né? E nesse sentido, é uma crença que eles têm, que para o Espiritismo não é dessa forma que acontece, com todo o respeito que devemos ter a outra forma de entendimento. Mas para o Espiritismo não existe penas eternas, no sentido de que um espírito vai sofrer eternamente, né? Nós sabemos que passa, sim, algum tempo em regiões dolorosas da espiritualidade, é o tempo que for necessário para ele se recuperar espiritualmente. E aí segue para uma colônia espiritual para dar prosseguimento ao seu processo evolutivo, né? O Luiz Otávio Henrique colocando aqui, vamos ver. Acredito que demora, né? Espera aí, perdi aqui um pouco. Acredito que demora, pois o despertar dependerá da evolução do espírito, contando que o apego material retarda ainda mais. Justamente, vai demorar dependendo justamente, né, dessa evolução. Quanto mais o espírito é evoluído, menos ele demora para se despertar na espiritualidade, se reconhecer como um espírito desencarnado. Nós já vimos, por exemplo, em obras espíritas, não sei se vocês já leram, de espíritos que são tão evoluídos que desencarnam e lá no momento do velório ali que está ocorrendo, eles já estão conscientes que desencarnaram e acompanham até o enterro daquele corpo, né? Então vejam o grau de elevação de um espírito desse, que o período de perturbação é quase nada, ele já desperta imediatamente, né? Porque é o grau de evolução. Então, como colocou o nosso amigo Luiz Otávio, dependendo da evolução, do apego à matéria, infelizmente tem espíritos que demoram, né, até anos eles ficam nesse período aí de perturbação espiritual, né? E a Franciele colocando, todos os desencarnados pela Covid vão para a colônia Terra Nova. Então, Franciele, outra colocação, né, generalizada, que não dá para acontecer assim, tá? Não podemos nunca pensar, toda vez que a gente fala todos, sempre, essas colocações não são coerentes com a doutrina espírita, né? Porque nós percebemos que existem inúmeras possibilidades. E a colônia, como você diz, né,
que eu nem conheço particularmente, mas existem muitas colônias, né? Então, assim, cada um vai para a colônia, geralmente para aquela que tem uma certa ligação. Porque quando a gente reencarna, nós viemos de uma colônia espiritual, né? Nós conhecemos muito a colônia de nosso lar, mas não quer dizer que todos vão para essa ou para Terra Nova, como você coloca, né? Cada um volta para a sua colônia, não importa o tipo de morte, de forma de desencarnação que aconteceu, tá bom? Nesse sentido tem muitas, né? Mas estou gostando, obrigado, Francielo, pela tua participação aí, acho legal essas perguntas, essa participação de vocês, tá? Eu que agradeço, viu? Vamos então avançar mais uma questão. Na pergunta 264, Allan Kardec diz assim: o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Veja bem, porque a gente vai escolher quando vai reencarnar. Qual é então o motivo, o que ele leva em conta para escolher as novas provas? E eles respondem: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então vejam que ele coloca várias possibilidades aqui, né? Dizendo que primeiro o espírito escolhe, ou seja, nós, né, quando estamos lá antes de reencarnar, escolhemos de acordo com a natureza das nossas faltas, ou seja, o espírito vai analisar onde ele errou na existência passada. Qual foi o ponto fraco que mais complicou a existência dele? Ele errou mais, por exemplo, foi na questão de lidar com o dinheiro, foi na questão dos relacionamentos com a família, foi na questão dos apegos às coisas materiais, foi em algum outro vício. Então, assim, cada espírito tem um ponto fraco. A gente tem muitas imperfeições, mas tem umas que pesam mais, que a gente quer recuperar mais rápido, né? Então, aonde o espírito errou mais, ele procura pedir uma prova que leve-o a passar por aquele contexto, né? Aquela condição que ele possa ser testado de novo na onde ele errou. Esse é o detalhe, né? Então eles dão um exemplo. Ele pode pedir condição de misérias e provações, nascer numa vida bem difícil financeira, para ver se ele suporta com coragem. Vamos supor que ele foi um rico do passado, nem compreendeu o que é dificuldade financeira, né? Não levou isso muito em conta, não se preocupou muito com os outros. De repente ele pode pedir uma situação dessa para que ele entenda, né, para que ele sinta mais de perto a dificuldade financeira. E aí o desafio dele é não se revoltar, é suportar com coragem, não reclamar, desenvolver a resignação, a tolerância, né, e lutar com aquela vida de dificuldades. Ele pode pedir, por exemplo, a riqueza e o poder. Vamos dizer que também numa existência passada ele teve muito dinheiro, muita riqueza, e não agiu bem, vamos dizer que ele foi egoísta, fechou-se em si mesmo, ele pode então pedir de novo para tentar ver se na próxima ele acerta, para ver se na próxima vez ele não se entrega às paixões inferiores, né? Não se entrega ao apego às coisas materiais, procure usar o dinheiro de forma mais fraterna, vamos dizer assim, não só para si mesmo, né? Não precisa sair distribuindo dinheiro, mas ele pode gerar bons empregos, ajudar na condição de vida melhor daquela coletividade. Então são provas, né? E o vício também, como ele coloca aqui, que eles colocam, né? De repente um espírito foi muito, entregou-se demais a um vício, né?
E ele pode pedir novamente para voltar naquela condição para ver se ele vai resistir, não vai se entregar da próxima vez à situação viciosa, então. Ah, a Celinha dizendo que tem uma pergunta de Eliana Trivelato. Eu não percebi, pessoal, me perdoe, deixa eu tentar ver aqui. Desculpa, obrigado, viu, Celinha? Desculpa, Eliana, não percebi. Às vezes passa rápido aqui, eu não percebo. A Eliana diz assim: o desencarne de um filho é uma prova para os pais. Olha só que questão bem delicada, né? Porque só quem passa, né, por essa situação de ter um filho desencarnado, um pai e uma mãe que enfrentam uma situação dessa, só eles para saberem a dor, a dificuldade, né? Então ela pergunta se é uma prova. Pode ser, né? Pode ser, Eliana, a prova para os pais, pode ser também uma prova para aquele que está desencarnando. Então, assim, são várias possibilidades, mas é muito provável que possa ser prova, sim, porque nós temos que compreender que, como não há acaso, né, aquele que era nosso filho ou filha em determinada existência e desencarna jovem, né, já sabia-se antes de reencarnar que estava previsto essa desencarnação. Se não foi negligência, né, se não foi por motivo de um suicídio, por exemplo, nem negligência nenhuma, desencarnou por uma doença, por um acidente, por qualquer coisa que tenha acontecido, então é lógico que isso já era previsto de ocorrer, já estava ciente antes da reencarnação. E aquele pai ou aquela mãe que receberia aquele filho também já estava consciente de que haveria de passar por aquela situação. Então, é uma forma dura, mas que contribui. Depois que houver o desencarne desse pai e dessa mãe, aí sim vai compreender o motivo de ter ocorrido dessa forma. Aí vai perceber que ambos podem ter crescido espiritualmente, né? Ambos passaram por uma prova difícil, mas podem ter, dependendo das suas atitudes, né, como reagiram diante dessa situação, podem crescer espiritualmente e ter muitas novas reencarnações, muito mais tranquilas após essa, né? Então vamos imaginar que todos nós aqui no planeta Terra vivemos situações dolorosas, né, pessoal? De um jeito ou de outro, são várias, porque é um mundo de expiações, como a gente ouve falar, a gente já aprendeu, provas e expiações. Então nós estamos sujeitos a essas situações dolorosas. Mas qual é o segredo aí é que a gente enfrente cada situação da melhor maneira. Por exemplo, desencarnou um filho é muito duro, mas vamos buscar aquela força, aquela fé para não se revoltar, não ficar lastimando, deixar o desespero tomar conta. Vamos sim pedir forças a Deus para suportar aquilo. Vamos enviar pensamentos de esperança, de saudade. Podemos derrubar lágrimas, é muito normal, a saudade é normal. A gente chora sim, mas não a lágrima de revolta, esse é o problema. Quando a nossa lágrima é de saudade, ela ajuda aqueles que estão do lado de lá. Mas quando a nossa lágrima representa revolta, desespero, aí afetamos aquele filho, aquela filha que lá do outro lado se encontra. Então a nossa atitude vai ser muito importante, né? A Viviane também colocando o desencarne de um pai, mãe que deixa um filho especial, totalmente dependente daquele que se foi. Qual a prova que fica para esse filho que não tem discernimento para entender o propósito? Então, outra situação difícil, vejam quantas, né, situações duras que estamos sujeitos a enfrentar. Uma situação dessa, se houve a separação daqueles que cuidavam desse que não tem condições de se manter sozinho, é lógico que também é outra prova difícil ou expiação para esse que fica, né, nessa condição, esse filho, mas que muito provavelmente vai estar sujeito aos cuidados de um terceiro, de uma outra pessoa, mesmo que não da família, em alguma
em alguma instituição, vamos dizer, né? Mas assim, agrava ainda mais a situação. Mas precisamos entender que tudo tem um propósito. Jamais Deus iria permitir que acontecesse desnecessariamente, porque a vida desse espírito já é difícil com essa prova. Imagine ainda, né, se separar daqueles que cuidam dele. Então há um motivo. Somente vendo o passado, né, o desenrolar de tudo que aconteceu lá atrás, poderia se compreender melhor a necessidade de ter que enfrentar uma situação dessa. Mas tudo é com a permissão de Deus, não podemos esquecer. Se aconteceu, teve a permissão de Deus, sabendo que é para o bem de todos. Esse é o detalhe. Tudo vai contribuir para o crescimento espiritual, tá? O Leandro Borella aqui também. Boa noite, Leandro, dizendo... desculpe lá atrás, que isso? Fica à vontade, melhor chegar a qualquer horário. Muito bem-vindo. A Daniela, boa noite também, Daniela. O Luiz Otávio dizendo que foram ótimas perguntas, né? Realmente, porque a gente percebe aí essa... É bom para a gente perceber esses relatos mais de perto, né? Para a gente sentir a situação que nós estamos sujeitos realmente a passar aqui. Vamos então para a questão 265, pessoal. Allan Kardec pergunta assim: havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme os seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Entenderam? A pergunta é bem interessante, né? Porque ele está dizendo assim, tem espíritos que pedem então para retornar num meio onde há o vício, né? Um contexto de vício, um meio vicioso, mas para enfrentar a prova de submeter-se àquilo e não se deixar influenciar. É um pedido que fazem para vencer essa prova. Aí ele pergunta, mas tem outros que pedem o meio vicioso porque querem, né? Querem conviver naquele meio porque ainda estão carregando o vício, né? Então vejam a resposta. Há, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno, e Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio que lhes seja concedido resgatá-la, mediante úteis provações. A resposta, então, que há sem dúvida, né, aqueles que pedem o meio vicioso para dar vazão ao seu vício. Infelizmente, tem espíritos que reencarnam, vejam que situação, né, triste. O espírito já reencarna querendo participar do meio vicioso, quer dar continuidade ao seu vício. São aqueles ainda, como diz aqui, cujo senso moral está pouco desenvolvido. Muito pouco desenvolvido, porque não compreendem que estão agravando a sua situação espiritual. Não estão ainda dispostos a lutar contra o vício. São aqueles apegados, né, aos prazeres materiais, que não fazem esforço para vencer isso, a visão muito limitada. Estão pensando apenas no que eles podem usufruir ali no momento, né? Não estão preocupados com o futuro espiritual que lhes aguarda. Mas os espíritos dizem assim, né? Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências. Esse cedo ou tarde, né? Vamos entender assim, muitas encarnações. Porque eles podem demorar para se recuperar dessa situação. Pode ficar persistindo nesse erro, né? Nesse vício. Só que quando a gente fala em vício, né, pessoal, eu penso que é importante a gente fazer uma observação,
Porque nós podemos, quem não tem o vício, pode querer julgar o outro, né? Dizer que ele está sendo fraco, por que não abandona, por que está percebendo o quanto é ruim isso, por que não deixa esse vício. A gente tem essa condição de, às vezes, julgar, né, a atitude do outro. Mas um vício é muito complicado. A gente vai percebendo, né, que aqueles que têm demonstram que é muito difícil para vencer isso. Se ele não tiver totalmente decidido a vencer, precisa partir dele uma vontade muito grande. A gente percebe que pessoas são internadas em clínicas para tratamento e largam tudo e fogem, né, e voltam ao vício. Então não é simples assim. Não podemos julgar o outro, né? Não quer dizer que ele está sendo fraco. Às vezes ele não teve ainda a força necessária. Às vezes pode ser que ele queira, mas não teve ainda condições de mudar aquele problema, né? A Divina Arruda, boa noite, Divina, bem-vinda. Que mais podemos dizer aqui? Eles falam assim, né? Pode ter deploráveis consequências, porque é lógico, né? Aquele que se entrega ao vício, é lógico que ele vai estar sujeito a várias doenças, né? Que afetam o corpo físico, uma vida cheia de tribulações, quantas reencarnações dolorosas está sujeito a esse espírito enfrentar, porque se entregou àquele vício, danificou o seu corpo, se envolveu às vezes com pessoas de forma desastrosa. Então as consequências realmente vão ser, como eles dizem aqui, deploráveis, né? Fica numa situação bastante difícil. E eles continuam, né? Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta que incorreram. Vejam, Deus espera que o espírito queira mudar, que ele se decida a uma vida diferente. Por isso que diz lá atrás que Deus não tem pressa, Deus sabe esperar. Porque Deus quer que o espírito reconheça o erro e deseje realmente mudança, deseje realmente uma vida diferente, né? O que mais aqui? Bom, creio que essa questão deu para a gente comentar aqui mais ou menos rapidamente, né? Se tiver alguma dúvida. A Daniela colocando aqui também, né? Tudo com a permissão do divino, né? Nada sem a permissão, justamente. Tudo que acontece tem a permissão, ou seja, se aconteceu é que Deus está ciente e permitiu que assim acontecesse, né? Creio que dá para a gente ainda ver mais uma questão aqui. Na 266, a pergunta é a seguinte: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Essa pergunta é boa, né? Porque Allan Kardec ele analisa muito coerentemente para fazer as perguntas, né? Ele fazia isso, né? Porque, vejam bem, nossa situação aqui, nós hoje encarnados, quem de nós ia querer passar por uma prova muito difícil, não é verdade? Nós íamos querer provas mais tranquilas, né? Que a gente saiba que a gente consiga dar conta. Eu acho que a gente não ia escolher uma prova muito complicada, que exigisse que, né, a gente fosse sofrer, ter um desgaste muito grande. Então essa pergunta dele é muito coerente, né? Então ele diz, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? E olha a resposta que eles dão. Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Olha que interessante. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então é muito coerente, muito lógica a resposta também, né? Porque nós temos essa visão, encarnados, de procurar uma prova menos difícil. A gente iria escolher assim, se pudéssemos escolher hoje, como aqui estamos, né? Mas eles dizem, para o espírito não. O espírito tem outra visão, que é o que a gente fala sempre, a gente está sempre batendo nessa tecla. Quando o espírito está lá desencarnado, a sua visão aumenta, dilata a respeito de eternidade. Ele passa a considerar o passado que ele teve, ele passa a vislumbrar o futuro que ele pode ter.
ele começa a compreender que a felicidade está de acordo com o seu progresso espiritual. Então ele não vai medir esforços para se submeter a uma prova mais dura, desde que aquilo lhe garanta uma condição melhor espiritualmente. Ele compreende que a vida aqui na matéria é passageira, é rápida. A visão do espírito é outra. No mundo espiritual ele tem aquela visão de eternidade, né? De futuro mais distante. Então ele não se importa de se submeter a uma prova mais difícil. E ele muitas vezes, ele que eu digo nós, né, espíritos, quando estamos desencarnados, muitas vezes escolhemos provas difíceis, nós pedimos isso, porque sabemos que é como se fosse um remédio amargo. Nós vamos passar por um momento de dores, de dificuldades, de desespero até, mas que aquilo pode garantir a nós um retorno mais tranquilo ao mundo espiritual. Então a gente não se importa de sofrer por um tempo, desde que aquilo vai contribuir para a nossa felicidade. Eu dou até um exemplo, aqui materialmente pensando, quando nós estamos doentes, por exemplo, alguma enfermidade, se a doença vai se agravando, a gente pede até para ser hospitalizado, a gente deseja passar pelo hospital, mesmo que passe por uma situação difícil ali naquele hospital, um tratamento, às vezes uma semana, um tempo maior, porque nós sabemos que aquela dor vai ser por um tempo e vai nos garantir o retorno da saúde. Então é mais ou menos nesse sentido. O espírito sabe que a reencarnação dolorosa é passageira, é por um tempo e depois ele pode encontrar situação melhor. É que quando nós estamos aqui na matéria, parece que a vida é uma eternidade, né? Parece que é um sofrimento que não vai acabar nunca mais, parece que é só essa vida. Então a nossa visão aqui é muito diferente. E eles dizem, então, cessa toda ilusão quando desencarna. Percebe a realidade, né? Percebe a futilidade dos prazeres materiais. Olha que coisa, né? Nós aqui, às vezes, damos tanta importância para os bens materiais. Ah, um carro novo, uma casa muito bonita, uma casa confortável. Isso para a gente, às vezes, representa o máximo nessa vida, né? A gente luta desesperadamente para conquistar esses bens. Para o espírito é pouco importante isso. Se a gente se lembrar de um Chico Xavier, para não incitar muitos, o Chico morava numa casinha minúscula, uma casinha simples, muito simples, quem viu a casa dele. Então, e olha a grandeza desse espírito, né? Não precisava de bens materiais para lhe garantir uma vida tranquila. Então, assim, nós estamos num processo de crescimento espiritual. Quanto mais a gente se desapegar dos bens, não que a gente não possa usá-los, né, usufruir deles, não é isso, podemos, temos todos o direito. Mas seremos muito mais felizes se nós não dependermos tanto dos bens para sermos felizes. Porque às vezes a gente projeta a nossa felicidade na conquista dos bens materiais. E aí é uma grande ilusão, como eles dizem aqui, né? Tudo bem, meus amigos? Até aí, alguma dúvida, alguma colocação? Vamos ver aqui. A Daniela, né, dizendo aqui, as minhas provas são todas quase impossíveis, né? Então, a Daniela, nossa amiga, né, já disse que passa por algumas provas difíceis, né? E é uma oportunidade, né, Daniela, de crescimento aí. Quanto mais as provas são duras, demonstram que mais consciente está o espírito que as pediu, como você no caso, né? Que se submeteu e dependendo da sua condição de enfrentá-las, né? Pode lhe garantir um crescimento espiritual aí muito bom, né? Enquanto outros às vezes têm uma situação tranquila, que não foram corajosos de aceitar provas mais difíceis, né? E ficam meio que estacionários na evolução. Ela dizendo aqui, devo ter escolhido muitas provas difíceis e dolorosas. Então, nesse sentido, né? Muito bom. Parabéns à
a você e aqueles que têm essa coragem, né, de já enfrentar as situações necessárias aí para o crescimento, resignação, como está colocando o nosso amigo Luiz Otávio Henrique. Tudo bem, pessoal, até aí? Eu creio que nós vamos parar por aqui, devido ao horário, né, para a gente não avançar muito. Muito bom, Daniela, é isso mesmo, gratidão a Deus, né? Deixa eu ver, tem uma colocação aqui, é que às vezes eu não consigo ver logo, o pessoal demora um pouquinho para chegar aqui para mim. A Viviane Bellini, né, colocando: Paulinho, se me permite pedir um favor, gostaria que ao final da live fosse feita uma oração para a sogra dela, né? Todos emanando energia positiva a ela, né? Que decorrente do Covid encontra-se em Olímpia, na UTI, entubada. O estado dela é grave. E se puder, incluir minha cunhada nas orações também, para acalmar o coração dela, é especial, né? E tem chorado sempre com saudade da mãe, e ela tem ficado comigo e eu sinto a angústia e a dor dela. A sogra Ondina, né? E a cunhada Amanda. Vou ver aqui, peraí que travo. Nós vamos fazer sim, viu, Viviane? A gente vai vibrar por todos, né? E incluímos, lógico, a sua sogra Ondina e a sua cunhada Amanda também nas orações aí. Vamos todos vibrar juntos, né? A Rosana, Deus das maiores batalhas, né? Das maiores batalhas aos seus melhores soldados. Olha que bela colocação da amiga Rosana, né? Aqueles que têm mais condições, justamente isso, né? Por isso que nós vimos naquela questão lá atrás, que disse assim, ó, Deus sabe esperar, Deus não tem pressa. Ele espera o espírito estar pronto para enfrentar as provas mais difíceis, tá? Muito boa colocação, Rosana. Obrigado aí pela contribuição também. Deixa eu ver aqui, tem bastante coisa, eu estou meio perdido aqui, gente. A Daniela dizendo, né, louvo e agradeço ao Senhor. Muito bom, Daniela, é essa atitude mesmo. A Rosa, eu também devo ter escolhido provas bem difíceis, né? Mas agradeço a Deus a todo dia pelos bons e difíceis também. Muito bem, muito bom, viu, Rosa? É essa atitude que nós devemos ter mesmo. A Daniela dizendo 5 meses do desencarne de Rafael Pimenta, né? Vamos orar por todos eles. O Luiz Otávio Henrique dizendo que o Dr. Bezerra de Menezes possa auxiliar a todos. Muito bom. Sabemos do trabalho, né, do espírito Bezerra de Menezes e sua equipe, atendendo a todos necessitados, trabalhando por todos do Brasil em geral, né? E a Rosa também pedindo oração para o filho aí. A Divina dizendo aqui, né, no Instagram, Deus só dá o fardo que a gente consegue carregar. Muito boa colocação também. Oi, Regina, boa noite. A Divina colocou muito bem, né, que é aquela colocação que Jesus já disse, né, tá lá no Evangelho, que os fardos são proporcionais à força, né, que os ombros de cada um pode carregar. Ninguém recebe fardo maior do que aquele que pode. Então, se nós estamos atravessando umas provas mais duras, é porque já estamos em condições de enfrentá-las, né? Vamos então, pessoal, fazer a nossa oração. Se alguém quiser pegar aí a sua água, né? Se acredita que possa ser fluidificada, né? Vamos então nos preparando para a nossa oração. Então vamos lá, meus amigos e amigas. Convido vocês para nesse instante buscarmos tranquilizar agora a nossa mente, o nosso raciocínio, para que nós, nesse momento, possamos trabalhar com os nossos sentimentos, possamos elevarmos a alma a esferas mais altas, buscarmos sentir nessa hora a presença da espiritualidade ao nosso lado.
Porque acreditem, meus amigos, todos aqueles que têm fé, que esperam de boa vontade, que acreditam que é possível, a espiritualidade amiga se faz presente entre nós, em cada um de nossos lares que estamos conectados nessa hora, das mais diversas localidades do país. Podemos ter a certeza que se nós estamos buscando com fé, tem um amigo espiritual ao nosso lado para nos auxiliar nessa hora. Vamos sentir essa presença amiga que está nos fortalecendo, nos doando suas boas energias, nos transmitindo pensamentos de paz, de coragem, de fé, de esperança. E assim vamos elevar um pensamento de gratidão ao Pai Criador. Dizermos obrigado, Senhor, Deus nosso Pai. Porque apesar de todas as dores, de todas as dificuldades que todos nós estamos enfrentando, nós acreditamos no Teu amor, na Tua bondade, na Tua misericórdia infinita. E nós sabemos e sentimos, Senhor, que os Teus mensageiros do bem nos envolvem em todos os instantes da nossa vida, que nós soubermos buscar essa ajuda. Todas as vezes que nós conectamos através da oração e pedimos o amparo, nós somos auxiliados. Então nós te agradecemos, Pai, porque nunca nos abandonas, nunca nos deixa entregues a nós mesmos, apesar da nossa rebeldia, apesar da nossa invigilância, apesar de nós nos afastarmos muitas vezes do Teu amor, Senhor. Sabemos que a Tua presença está sempre constante em nosso meio. Nós já aprendemos que estamos mergulhados em Ti, Senhor. Estamos envolvidos pelo Teu amor e jamais ficaremos sozinhos nesses momentos difíceis. Aumenta, Pai, a nossa fé, para que a gente não se deixe levar pelo desespero, pela insegurança, pela falta de serenidade. Nos ajuda, Pai, porque somos fracos, porque ainda não desenvolvemos o potencial necessário para o equilíbrio, para a harmonia espiritual. Precisamos muito do Teu amparo, Senhor. E nós te pedimos, Pai, nessa hora, não só por nós, não só pelos nossos familiares, mas por todo esse planeta que passa por essa situação, em especial o nosso Brasil, tão necessitado, Senhor. Tantos irmãos que choram, que desesperam, que não estão conseguindo enfrentar essa situação. Permita, Senhor, que os Teus mensageiros de luz estejam em toda parte, aliviando, socorrendo, amparando. Ajuda, Senhor, nós pedimos por esses irmãos que pediram aqui, especialmente por alguns familiares, como a nossa amiga Viviane, pede pela sua sogra, Ondina, e pela cunhada Amanda, né, se não me engano, e outros amigos e amigas aqui que registraram seus pedidos, que não vamos conseguir relembrar aqui, mas que os espíritos amigos leram o registro e estão também cientes pelo próprio pensamento de cada um que é elevado nessa hora. Pedimos, Pai, permita que esses bondosos amigos espirituais visitem esses locais onde se encontram esses irmãos e irmãs necessitados do amparo.
que eles possam, Senhor, aliviar as dores, as angústias, iluminar os médicos que cuidam daqueles que necessitam, fortalecer a fé de todos e dos familiares principalmente. Ampara, Senhor, por toda parte e nos ajuda a compreendermos que todos estamos tendo o Teu amparo, a Tua assistência. Não estamos sozinhos nessa situação. Muito obrigado, Pai de amor e de infinita misericórdia. Muito obrigado, Jesus, nosso Mestre que acompanha a toda essa humanidade. Muito obrigado, amigos espirituais que atendem a todos por toda parte. Que possamos ficar na Tua santa paz, Senhor. Envolva nossos lares de muito amor, de muita esperança, de muita fé. Que não percamos as esperanças. Muito obrigado, Pai. Em Teu nome, encerramos a nossa atividade da noite. Que assim seja. Meus amigos, uma boa noite a todos. Podemos ter a certeza de que estamos muito amparados. Vamos prosseguir a nossa jornada aqui, nesse contexto difícil, mas vamos prosseguir com fé, com esperança e com muita certeza de que isso também passa. Vamos ter uma era nova, um futuro melhor. Vamos atravessar tudo isso com resignação, sem desespero, sem revolta. Vamos confiar que está difícil, mas que Deus está ciente de tudo e olhando por todos nós. Uma boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe seus lares, seus familiares, todos aqueles que estão enfermos, os desencarnados. Vamos orar, vamos pedir, mas com serenidade, com tranquilidade, sem desespero. Que possamos, amigos, nos reencontrarmos aqui na próxima semana. Que para mim é uma alegria esse estudo, a presença de vocês, compartilhar aqui desses momentos que tanto bem nos faz. Muita paz a todos, que Deus abençoe. Até a próxima semana, se Deus nos permitir.